Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer com quem está em casa também assistindo a gente. Estamos aqui hoje, eu, Fernando Urich, sócio da Liberta Investimentos, Roberta, sócia da Hashdex e o Bruno da Jive Mauá, para a gente falar sobre cripto. Então, antes da gente entrar no assunto, acho que vale a gente quebrar aqui em dois pontos, né? A gente tem cripto de um ponto que é o ativo financeiro, que isso envolve a questão, então, de volatilidade, a questão de preço e até algumas questões também de fraude que tem envolvido alguns investidores. E a gente tem cripto do ponto de vista de tecnologia, do que tem por trás, a razão de existir, até a função social que a gente começou a comentar aqui, que está por trás dessa inovação. Também acho que a gente tem pontos de vista diferentes, vamos ver se eles se complementam. Então, o Urich aqui, do mundo já de investimentos, e a Beta, que tem todo um background, uma história aqui de tech, de inovação e de muita novidade sempre no percurso dela. Queria ouvir do ponto de vista de vocês, como vocês entendem as criptos, onde está a função dela e principalmente a geração de valor. Eu vou deixar as mulheres começarem. Obrigada. Não, bom, é uma pergunta grande, assim, acho que eu vou contar um pouquinho da minha visão. Blockchain foi uma grande inovação tecnológica. Ela começou com Bitcoin, que Bitcoin é uma moeda, uma blockchain, que quer resolver um problema muito específico, que é o problema de como é que você cria uma moeda descentralizada. E assim, a gente pode falar muito mais a fundo sobre isso, nessa coisa do papel social, mas que protege o cidadão do Estado, né? Assim, a gente pensa muito pouco sobre os riscos de moeda centralizada, mas mundo afora a gente está vendo aí tanto uma impressão de dinheiro que gera uma inflação, mas países que a gente não imagina, mas que passaram por confiscos e que ainda acontecem no mundo de hoje. Então, Bitcoin, a grande inovação do Bitcoin foi usar essa tecnologia blockchain para poder criar essa moeda descentralizada. Já foi uma grande inovação, mas alguns anos depois, o que se entendeu é que blockchain podia ser muito mais do que isso, né? Ela é uma tecnologia que que não só moeda pode ser descentralizada, a informação pode ser descentralizada, a comunicação pode ser descentralizada, e com isso surgiram novas blockchains. Acho que o Ethereum foi a segunda blockchain e é hoje considerada essa base para essa Web 3.0, que permitiu um avanço enorme tecnológico, que a gente vê um monte de projeto crescendo em cima aí, desde NFT, a DeFi, inovação no universo de finanças, querendo resolver problemas diferentes da sociedade. Então, a tecnologia core por baixo é a mesma, é blockchain, né? Que permite essa descentralização, mas as diferentes criptos estão querendo resolver problemas totalmente diferentes, né? Assim, o Ethereum não tem a preocupação que o time de Bitcoin tem de resolver essa questão do dinheiro. Ele simplesmente é uma plataforma para oferecer inovação tecnológica de outros sentidos, para que você possa criar contratos sem conhecer pessoas. Bom, acho que é isso aí da parte tecnológica. Vou deixar o Urich também complementar. Eu acho que a questão da tecnologia é fundamental e é preciso começar por isso mesmo, entender como acima de tudo, até começando pelo Bitcoin, é interessante notar como é uma descoberta científica. A gente conhece a história, aquele famoso problema de ciência da computação, que é o problema dos generais bizantinos, como os generais dispersos encontram a confiança de forma assim distribuída. E o Bitcoin foi a primeira resposta prática a esse problema teórico. Então, é uma descoberta científica. E daí surge uma tecnologia que tem várias aplicações, tem vários usos, e é uma pena que muita gente ao longo da história acaba se focando apenas no preço. O preço sobe, cai, volatilidade, então é bolha, não tem nada por trás, não vale nada. Calma, o pessoal se apressa na conclusão quando é realmente uma inovação tecnológica e a gente está no comecinho dessa história. Recém estamos tateando. O que ela traz de diferente é que permite que qualquer um participe do sucesso financeiro dela. Ao contrário da internet, onde você, para ter um retorno e ter um stake na internet, você tinha que investir em alguma empresa, alguém que estivesse explorando a internet. Você não consegue comprar uma parte da internet. No caso do Bitcoin, do Ethereum, você consegue realmente ter uma parte dessa rede. Não é uma ação, um valor imobiliário, mas você consegue também participar do sucesso da rede à medida que ela vai crescendo em adoção. Eu diria, acho que essa questão de preço e tempo, né, ela é uma variável muito interessante. Então,
uma coisa que eu gosto muito de falar é Bitcoin ou qualquer criptomoeda, daqui a 10 anos ou vale zero ou vale 10 vezes mais, né? Porque o tempo ele traz a robustez necessária tanto para você disseminar o que é preciso de conhecimento nas pessoas, né? Disseminar esse tempo, crescer a utilização, crescer esse tal valor social que a gente está falando, que a Bitcoin ela nasceu, né, como a Beth estava comentando, como uma ação anárquica, né, para você proteger o dinheiro do Estado, e você trouxe uma solução tecnológica para o problema dos generais bizantinos, trouxe solução tecnológica para o problema do double spending. O gasto duplo. Exato, do gasto duplo, que é basicamente você está dizendo, olha, como é que eu vou confiar num cara que eu nunca vi transacionando pela internet, que aquele dinheiro que ele está me passando, aquele valor que ele está me passando realmente é dele. E eu digo muito que a Bitcoin, a tecnologia de blockchain, ela terceirizou essa confiança para algo que está além dos homens. Porque quando você tem a confiança dentro de pessoas, essa confiança pode ser traída. Existe uma coisa que a gente não consegue trair ainda, que é a matemática. Então a gente foi para o âmbito da criptografia, gerou-se, né, enfim, a tecnologia toda por trás disso. E a criptografia é o que a gente mesmo não consegue quebrar. Nem se a gente concordar agora em quebrar e fizer um clone, a gente não quebra. Então toda a tecnologia se baseia nisso, e aí acho que cria um marco, né? E eu queria também escutar um pouco mais de vocês, assim, essa opinião. Assim, você cria você resolve uma série de problemas, você coloca a confiança não está mais na mão dos homens, a confiança agora está na mão da matemática. Tem uma tecnologia que permite essa transferência de valores quase que incontestável, e aí, com a base dessa descoberta científica, eu gostei bastante do termo, a gente consegue criar 1 milhão de coisas. Então, eu queria assim, entender de vocês essa exploração. Assim, isso que eu estou falando é verdade, né? Se eu tenho essa base tecnológica e agora eu tenho uma questão de tempo para que isso se permeie, para que isso se torne realmente uma web 3.0, 4.0, para que você tenha uma Bitcoin provável, outras como uma moeda de fato soberana no mundo, né? Enfim, sendo usada como reserva de valor, sendo usada como meio de troca, assim, isso é possível, né? Vocês veem essa visão brilhante de futuro aqui? Vai lá, fala também. Eu tenho... Sem dúvida, eu acho que tudo anda um pouco junto, acho que a realidade da tecnologia, como ela está hoje inserida no mundo e funcionando, um pouco do ideal por trás dela, talvez um pouco da filosofia, a razão de existir do Bitcoin, pelo próprio criador, o Satoshi Nakamoto. Ele era muito crítico ao sistema bancário, financeiro, centralizado, abuso da moeda por bancos centrais, tudo isso está presente. Mas isso vem com o tempo e vai sendo alcançado paulatinamente. Assim, a tecnologia vai evoluindo, o entendimento das pessoas, a confiança, a própria rede vai sendo testada e a gente precisa passar por isso e não vai ser da noite para o dia. Quando a gente entende ao que o Bitcoin se propõe e quem ele pode enfrentar, é uma ideia subversiva. A gente não pode negar isso e dizer, não, é só uma tecnologia e nada mais disso. Cara, não. Tem um quê de ideal e de questionar as bases da economia que hoje está consolidada, que é Banco Central e moeda estatal, e esse é o sistema único que a gente pode utilizar. Por quê? Porque a gente não pode ter concorrência de moedas. Eu sou uma minoria de economistas que entretém essa ideia. Assim como a gente tem concorrência de empresas, de gestoras, de fabricantes de bebida, de empresas que fabricam móveis, a gente pode ter também concorrência entre moedas. Como foi no passado, e a tendência é que uma prevaleça como a principal. Mas esse é um arranjo que eu defendo como sendo o melhor para a humanidade, para a civilização, moeda sendo privada, escolhida de forma voluntária e produzida de forma voluntária. E que ela não precisa vir de cima para baixo, com um grupo de pessoas, como a gente vai ter agora, daqui a pouquinho, o Banco Central definindo a taxa de juros da economia. Ninguém percebe que isso é um tabelamento de preços. O Banco Central definindo a taxa de juros é um controle de preços, mas a gente já dá por dado que esse é o único sistema possível. E não é bem assim. Acho que eu acabei saindo por tangentes daqui, mas é super. Não,
Não sei se é... Eu concordo bastante com o que o Yuri falou, e eu acho que assim, não dá para negar que blockchain é uma grande disrupção tecnológica. Você consegue fazer, a partir do momento do dia que Bitcoin foi criado, você consegue escalar a confiança de uma maneira que a gente não conseguia antes, que você sempre precisou de um intermediário no meio para garantir que uma transação entre duas pessoas que não se conhecem aconteça, né? Então, isso é muito disruptivo. Isso abre um monte de oportunidade no mundo que a gente nunca pensou. Com essas oportunidades, eu acho que tem alguns desafios, né? Assim, primeiro é muito novo, então tem uma coisa do tempo para se provar. Tem uma coisa exploratória, então assim, tem mais de 10 mil criptos aí. Assim, fora que 90% talvez seja inclusive mal intencionado, né? Assim, tem muita coisa que é exploratória e que não vai dar certo, né? A gente falou do Luna aí, que foi um projeto, independente da intenção ali, tinha um intuito de explorar a possibilidade de você conseguir criar uma nova moeda. Então a gente sabe, e eu acho que isso é normal, né, dentro de uma inovação. A gente tem que entender que dentro desse contexto exploratório, algumas coisas vão ficar pelo caminho. Mas isso não invalida a tecnologia. Eu acho que como é tudo muito no início, nossa, acontece uma coisa com a Luna, não, cripto então é lixo. Peraí, assim, né, é bem diferente de você... uma coisa não é... Luna é cripto, mas cripto não é Luna, né? Então, eu acho que esse entendimento, eu acho que é importante quando você está olhando para cripto como um todo, né? Como tecnologia e como classe de ativos, assim. Acaba sendo até uma faca de dois gumes, né? E um pouquinho aqui puxando o que o Fernando falou. Então, é uma tecnologia nova, disruptiva, que traz essa questão da transparência, essa questão até da acessibilidade, e aí chama muita gente que pode participar do mercado e participar dessa inovação. Mas aí muitos entram sem entender o que está por trás. E aí fica só no ativo financeiro, sem entender toda essa tecnologia, e acaba sofrendo as consequências como qualquer ação ou investimento que a gente faz sem entender o que está por trás. A gente cai em riscos que muitas vezes a gente não gostaria de estar. Então, como é que vocês entendem que o investidor pode se posicionar frente a um mercado novo, disruptivo, tem uma série de hipóteses a serem testadas, mas se ele quer participar disso, quais seriam aqui até conselhos e o que ele deve olhar para participar disso de forma consciente e não cair de riscos, assim, ficando na especulação só do que está por trás? Legal. Eu posso falar um pouco da nossa tese de investimento na Hashdex, que vem muito tipo, do como a gente pensa em investir o nosso capital mesmo na física. É muito parecido, assim, no mercado que está começando, a nossa tese é que você ficar tentando escolher o cavalo vencedor não é uma boa estratégia, né? E a analogia que a gente faz é, de novo, comparando com a internet ali, entre 99 e 2000, se você fosse escolher, assim, as ações que você iria investir, muito dificilmente você teria acertado a Amazon, Facebook, Facebook nem tinha, mas a Amazon, a Apple, né? Porque tanta coisa... Quando a tecnologia está começando, qualquer coisa muda muito a vantagem competitiva. Então, assim, cara, o Yahoo já perdeu a chance de comprar o Google por $1 milhão, né? Assim, então, vocês lembram de AOL? Assim, tinham muitas empresas de tecnologia na época que a gente achava que eram as vencedoras e acabaram morrendo. Então, a nossa tese é que, no mercado incipiente, você deveria ter exposição ao mercado. Então, assim, se você não tem nenhuma dúvida que cripto é o futuro, ao invés de você escolher Ethereum, Solana, Bitcoin, assim, compra o mercado, porque você, independente de quem vencer, a sua chance de retorno é muito maior. Você diminui muito a sua relação risco-retorno ali. Então, essa é uma das teses de investimento da Hashdex, tá? Eu adoro Bitcoin, assim, gosto muito de Ethereum, mas eu prefiro estar coberta no mercado de maneira geral do que ficar apostando. O importante dar como recomendação para o pessoal é não encarar esse mercado como um bilhete de loteria para ficar rico rápido e achar que você vai aposentar a família toda. Porque a gente vê muita gente com essa expectativa, e é uma falsa expectativa. Alguém pode ganhar numa cripto específica e valorizou 100 vezes ou 1000 vezes? Pode, mas pode ter dado muita sorte, foi uma parte pequena, e às vezes as pessoas acabam tomando um risco muito alto e sem nem conhecer esse risco. Sim. E a gente só vê quando isso acontece depois que o mercado começa a cair. E isso vale para ações também. O pessoal acaba... Para muita gente, a volatilidade de ações já é quase que intolerável.
O cara quer aplicar o dinheiro e saber que ele vai crescer um pouquinho, mas não quer ver caindo. Por mais que depois possa voltar e crescer 3 vezes, Não aguenta, essa né? queda embrulha o estômago. Então, a pessoa tem que se conhecer, saber dos riscos do ativo e saber que talvez ela não vai ter tolerância para esse risco. Então, conhecer onde você está investindo é fundamental, seja criptoativos, seja ações, qualquer investimento. Saber que é uma descoberta de valor, né? Assim, o mercado, cada dia que passa, ele descobre mais valor do cripto como um todo, do mundo de criptoativos, de criptomoedas, e ao mesmo tempo dentro do mundo você tem aqueles que nascem, falham, tecnologias testadas, que faz parte do processo científico, né? Se a gente está falando aqui, Total. processo científico é teste e falha. Existem ainda bilhetes de loteria? Pode ser. Talvez, acho que a maioria dos trens já passaram, né? Lá de trás. Pô, lembrar que desde 2009, né, que existe a tecnologia. Então, eu acho que é relevante. Eu queria puxar um negócio bacana que a gente muito falou da história de El Salvador, né? E é um case legal, porque acho que foi falado, assim, El Salvador transformou Bitcoin como uma moeda de curso forçado no país. Ou seja, o McDonald's, você pode ir no McDonald's em El Salvador e comprar Bitcoin, comprar um Big Mac com Bitcoin, e eles são obrigados a aceitar. E assim, é interessante, né? Por que o cara fez isso, né? Por que o país transformou a moeda Bitcoin no... E falou-se muito, Bitcoin caiu de valor, então, o país perdeu dinheiro, mas acho que tem um pouco mais, né, dessa história. Eu queria que vocês quisessem contar pra gente um pouquinho. É uma Acho que abordagem case bem bacana. diferente do que você colocou, né? De ser top-down. Pois então, o case El Salvador me deixou um gosto amargo, porque por um lado, eu que sou um ativista, um cara que acredita no potencial para o bem que o Bitcoin pode prover, ver ele sendo imposto e por um governo, não acho que é a rota que eu defenderia de adoção dessa tecnologia ou dessa possível moeda. O que eu defendo sempre, e eu apoiaria 100%, é que qualquer governo, e isso vale para a peça legislativa de El Salvador, remova as amarras ou empecilhos que impedem que o Bitcoin seja usado como moeda. Se alguém quiser usar como ele troca, azar da pessoa. Se o comerciante quiser aceitar, azar o dele. Mas quando a gente passa para, não, agora você é obrigado a aceitar, não, você pode converter em dólares. Não, você tem que aceitar e automaticamente pode converter em dólares. Ainda assim você está impondo, e não é assim que você vai fazer com uma moeda livre seja adotada. Então, por isso que eu digo que me deixou um gosto amargo o case de El Salvador. A motivação para o Nayib Bukele fazer isso, acho que são várias. Assim, ele é um cara polêmico, não diria que é alguém unânime que vai fazer um bem para um país, etc., que está pensando apenas no bem de El Salvador. Eu não consigo fazer essa afirmação, não conheço profundamente a história dele, talvez ele tenha outros objetivos políticos, pessoais, interesses. Já disseram que para o narcotráfico utilizar o Bitcoin, pode dizer, não sei. Mas o que realmente eu não gosto é a parte de imposição. Tirar as amarras e permitir a liberdade de escolha, excelente. Impor, governo e Bitcoin geralmente não se conversam, né? Acho que a gente já teve várias tentativas frustradas de regulação, de inanição, etc. O case o Satoshi deve estar se remoendo. Porque, como assim, Bitcoin obrigatório com certeza uma coisa contra a filosofia do... Agora, o legal, assim, tentando... Porque às vezes eu gosto de falar do case, apesar dele ser amargo, porque ele trouxe uma coisa bacana, né? Que é um estudo de caso de por que a moeda funciona, né? É um meio de você transferir valor entre divisas, né? Entre soberanias, com custo muito baixo. Então, apesar de tudo, e acho que a gente nunca vai saber as verdadeiras motivações, uma coisa que aconteceu foi muitos el-salvadorenhos, não sei se está correto, peço perdão, que moram nos Estados Unidos e sustentam as suas famílias em El Salvador, legal ou ilegalmente, eles enviavam dinheiro através dos métodos tradicionais, né? Bancos, Western Unions, etc. E deixavam na mesa ali, são transferências de $20, que sustentam uma família por uma semana em El Salvador. E esse cara deixava $5 para a Western Union, porque era o custo de transferir. Esse pessoal começou, assim, foi um subproduto interessante do negócio. Esse pessoal começou a enviar por Bitcoin, que agora a família que recebia lá, ela podia gastar, podia transferir, transformar em dólares automaticamente, sem precisar passar por um mercado negro. Então, apesar dessas dores, ele trouxe trouxe esse valor, né, social. Então, a casa de bilhões de dólares de el-salvadorenhos que ficavam nos Estados Unidos passaram aí para as famílias. Então, acho que
é um ponto, uma utilização de caso interessante. O que você acha? Sem dúvida. Não, concordo. Eu acho que, como o Uri falou, né? Eu acho que incentivar, facilitar, tirar os entraves é muito importante. Esse valor, esse custo de enviar dinheiro e o limite, assim, que a gente tem, assim, de investir também. A gente pensa pouco sobre isso, assim. Mas, assim, uma pessoa que mora em El Salvador só pode investir em El Salvador? Assim, como é que ele acessa melhores produtos de investimento? Como é que ele acessa, como é que ele poderia investir numa Apple? Assim, o mundo, ele é fragmentado de uma maneira que acaba piorando a centralização do dinheiro, né? Porque se as empresas de tecnologia de maior sucesso estão em países que quem mora em El Salvador não tem acesso, você continua alimentando aquele ciclo ali de limitação. Então, tirar esse entrave do Bitcoin abre esse espaço, abre o mundo, e agora os cidadãos de El Salvador podem investir via tokenização em qualquer ativo globalmente. Isso tem um valor enorme, eu acho isso incrível. Gosto da ideia de ter um país liderando isso. Acho que a parte que me gera desconforto é essa parte que o Uri falou da imposição, assim, impor. Eu acho que a gente está querendo fugir, né, de governos que impõem coisas e que obrigam para um país muito mais que a pessoa possa escolher, com mais escolha, e se Bitcoin for melhor, as pessoas vão usar mais Bitcoin, né? E até porque, só para complementar, é um pouco querer acelerar a adoção e ultrapassar etapas que são importantes. Porque hoje, por que o Bitcoin não é usado como meio de troca, como dinheiro? Não é apenas a questão de talvez não seja curso legal ou algum governo proíba. É também porque é volátil pra caramba. Faz sentido. E é difícil trocar por dinheiro. É difícil no não mercado. Não é tão fácil. Então, é preciso dar tempo ao tempo. Eu tenho, talvez, melhorado as minhas expectativas ou contido as minhas expectativas para entender que isso vai demorar tempo e tentar acelerar esse processo de forma artificial não vai funcionar. Então tem que ajustar as expectativas para o que o Bitcoin, o que a tecnologia pode alcançar. Quando a gente pensa que existe apenas 13 anos, uma tecnologia tão disruptiva, com tantas facetas diferentes, sem autoridade central, funciona 24 horas por dia, cara, é muita coisa diferente e não dá pra gente querer mais do que ela pode entregar hoje. Tem um processo aí de longuíssimo prazo, então, que a gente deve passar por ele, um processo natural dele ganhar espaço, né? Sim. E aí, olhando esse longuíssimo prazo, vocês veem ele realmente, assim, como reserva de valor e até como ganhando mercado para se tornar uma moeda, enfim, principal em algum momento? Olha, pergunta difícil, assim, mas você abordou um ponto que é muito importante. Quando as pessoas pensam em investimento em cripto, a primeira coisa que eu recomendo é prazo de investimento. Assim, você fazer uma alocação que você esteja confortável para olhar daqui a 3 e 5 anos. Pensar em investir em cripto, por um dinheiro que você vai precisar daqui a um mês, daqui a 60 dias, assim, com certeza não é recomendável, né? Assim, a gente vê a volatilidade e ninguém consegue prever, assim, o que mexe o preço do Bitcoin historicamente é bem descorrelacionado dos ativos tradicionais, mas recentemente, né, nesse momento de crise, correlacionou de novo. Então, acho que prazo de investimento é muito importante. Eu acho que, assim, para virar moeda, assim, a gente tem uns longos anos, né? Porque realmente, assim, você não vai comprar essa água aqui e saber que um dia você pode ter pago uma fortuna na água, no dia seguinte barato, assim, não acho que é um case muito forte. O que a gente fala é que tem um potencial de reserva de valor. E tem uma função, né? Tem uma função, mas ainda assim precisa dar uma estabilizada nessa questão da volatilidade para se provar como uma reserva de valor de longo prazo. O fato de ser usado como meio de troca, como dinheiro, é uma possibilidade, não é uma certeza. E mesmo assim, em alguns locais, para algumas pessoas, algumas regiões, ele já vem sendo usado assim. É pequeno em relação ao todo da economia, sem dúvida. Mas para mim é mais importante olhar para a direção e entender esse potencial. E quando a gente analisa a evolução que já teve, por isso que eu que estou nesse mercado desde 2013 e participei, já vi tanta coisa acontecendo, já vi a própria evolução da percepção do mercado. A gente falar sobre Bitcoin e cripto na Expert lá em 2015, 2016,
esquece. Maluquice. Esse fato já é absurdo. Assim. E há pouquíssimo tempo atrás, se a gente pensar numa escala de investimento, de longo prazo, que seja para O próprio case de El Salvador, o cara pode ser meio louco, polêmico e tá impondo, mesmo assim, é emblemático da evolução. Outro case importante, fundos de pensão que começaram a investir. Eu lembro ano passado, ou 2020 ainda, que foi a Jefferies, o Chris Wood, que anunciou que estava mudando parte da alocação que historicamente foi dedicada a ouro, ele mudou para Bitcoin. 5% agora era Bitcoin. Isso é muito relevante. E é um cara que está alocando para fundo de pensão. Não está fazendo trade para o ano que vem. Está olhando lá na frente. Então, o potencial de reserva de valores, sim, ele existe. Está sendo preenchido. Moeda é um potencial mais distante, uma possibilidade mais distante. Porque realmente suplantar as moedas estabelecidas, ou então, no extremo, o dólar como unidade de conta do planeta, cara, isso acho que talvez nem em 100 anos a gente vai ver, talvez nunca. Mas isso não significa que ainda assim não tenha muito valor essa tecnologia. Então, essa até é uma resposta a muitos economistas que dizem, se não é unidade de conta, não é meio de troca, não é reserva de valor, não é nada. Calma, não apresse. Pode não ser meio de troca e não ser meio de unidade de conta e ainda assim ser muita coisa. Exato. É uma mistura muito interessante de moeda e commodity, né? No final do dia a gente vai descobrindo. Até entendendo então, né? Ele vem de uma mudança estrutural, tem uma questão aqui disruptiva, uma mudança estrutural que não depende dele ser a moeda de troca aqui da sociedade para agregar esse valor para ele, mas aí vem aquela discussão. Então ele nunca vai deixar de existir? Queria até ouvir a opinião do Bruno aqui também. Não, assim, é legal o seguinte, assim, que a gente estava conversando hoje, é um trem que já saiu da estação completamente. Então você não tem mais um conjunto de pessoas que é capaz de vencer a tecnologia blockchain daquelas que já estão estabelecidas. Eu diria que a gente vai concordar se são 1, 2, 5, mas um número de eles ganharam vida própria, sabe? Quando a gente fica lendo 1983, pensando numa entidade superior, por isso que eu até comecei falando antes a matemática, a criptografia, é mais forte que a gente. Não dá mais para nós aqui, ou para o Joe Biden, ou para o Putin, eles não conseguem mais parar algumas blockchains. Elas estão suficientemente distribuídas no mundo. E é um bicho que, se você mata uma cabeça, nasce mais 3. Então, dá uma segurança, né? E por isso que eu vou falando, cada dia que passa, a tecnologia mais tentada, ela se torna mais imortal. E aí tem aquela leitura, né, de talvez isso valha mais, talvez com o tempo a gente vai encontrar o valor adequado, vai encontrar se é moeda, se é reserva de troca, se é commodity. Vocês concordam? O que vocês acham? Concordo super. Eu acho que o mundo está mudando muito em alguns sentidos, né? Cada vez mais globalizado, cada vez mais digital, né? Então, assim, antigamente, assim, o tempo que a gente passava com o digital ali na época do rádio eram 4 horas. Com a televisão, acho que foi para 6 horas por dia. Aí chegou o computador, as pessoas passam 8 horas. Agora o celular, a gente passa quase o dia inteiro, quando você está acordado, você está conectado com alguma coisa digital, né? Então, num mundo cada vez mais digital, assim, ativos digitais têm mais uso, né? De maneira geral, em tudo. Assim, o seu entretenimento agora é digital, o seu dinheiro é digital. Então, você começa a abrir espaço para cases de uso para serem construídos em cima dessa tecnologia. Então, o que eu acho que a gente vai ver muito a blockchain acelerando e possibilitando migrações do mundo físico para o virtual. Assim, a gente vê coisas desde metaverso a espaços digitais, a moeda, a relacionamento, né? Tudo indo para o mundo digital. E aí, assim, entram as questões muito filosóficas, que as pessoas me perguntam, mas e as geografias? E país? E como é que vai ser? Como é que vai ser a regulação? Cara, não sei. Assim, não sei, mas eu acho que, sem dúvida, vão ser grandes questões aí para serem discutidas no futuro. O que acontece com a hegemonia, né, de países no mundo globalizado, onde O futuro do Estado-nação. o futuro do Estado. E a verdade é que, gente, agora, com essa migração para o remoto, assim, as empresas já contratam em qualquer lugar. E você já tem as DAOs sendo criadas, que você contrata pessoas e paga em cripto.
totalmente fora do Estado, assim, é um mundo que está funcionando no digital e que nem permeia as instituições tradicionais, né? E eu acho que a tendência é que isso abra caminhos que a gente não consegue nem imaginar ainda. E aí aparece aparece uma Estônia que vai lá, cria uma cidadania digital, você pode virar um cidadão digital da Estônia, trabalhar lá, receber, ela nunca nem pisou na Estônia, virou um país digital. Eu vou responder a sua pergunta e eu vou fazer 2 afirmações, talvez ousadas. A primeira, talvez não tão ousada, é que eu não acredito que o Bitcoin vai deixar de existir. A rede vai seguir funcionando. E a gente vê isso até para outras criptos. É engraçado que nenhuma cripto realmente morre. Ainda vai ter alguém rodando no nó e ela vai sobreviver. Se vai ter algum preço, são outros 500. É isso que eu ia falar, tem a diferença dela continuar existindo, é o valor dela de negociação, né? Exato. Então pode ter algum preço, mas ele é irrelevante, então é quase como se tivesse morrido, mas ela segue lá, tem um nó rodando ela. No caso do Bitcoin, eu nem acho que ele vai deixar de existir e nem acho que ele vai valer zero em algum momento. Quando eu comecei a estudar esse mundo, eu também dizia isso, olha, prepare-se para o Bitcoin ou valer zero no futuro ou valer muita coisa. Hoje em dia, para mim, o cenário de valer zero é quase impossível. Sim, honestamente, pode cair de preço, valer menos, pode. Mas zero, não tem mais como. Justo. Não tem mais como. E ele veio para solucionar um problema, né? A Beth até colocou aqui essa questão da descentralização, de trazer transparência. Quando a gente pensa, então, nesse mar de oportunidades que ele abre, ainda tem questões a serem resolvidas. Então, até a questão de escalabilidade. Quais são os desafios que vocês ainda veem, então, para essa questão de blockchain e para onde vocês veem possibilidades novas dentro das moedas, ou enfim, de se consolidar e de melhorar esses processos? Deixa eu começar a responder rapidinho, eu vou Claro, deixar depois você responder. Acho que não apenas resolve alguns problemas, como também cria soluções para problemas que a gente nem sabia que existiam. Acho que essa é uma questão da tecnologia, porque permite novas coisas que a gente nem sabia que não estava no nosso imaginário. Agora eu posso fazer isso. Era um problema anterior, nem existia esse problema. Então acho que isso é o bacana da tecnologia, que traz novas possibilidades. Aí, não, me perdi um pouco, gente. Tem alguns desafios. Enfim, dentro dos desafios que a gente vê, tanto para implementação quanto melhorias que pode ter, que aí talvez surjam mais possibilidades dentro dessa tecnologia. A questão de tornar escalável. Como é que você vê tudo isso? A gente pode falar de vários ângulos aqui, né? Acho que um é acesso, assim, que eu diria que ainda tem fricção para uma pessoa comum criar uma wallet, fazer a gestão da sua chave privada, entender como é que guarda isso com segurança. Então, o acesso ao ativo assusta um pouco, né? Então, tem uma parte que é educação, mas tem uma parte que é, de verdade, assim, estar confortável, assim. E é uma coisa meio geracional. As gerações mais antigas têm dificuldade até com o telefone, né? São as últimas a entrar, né, no digital. Enquanto você vê as crianças hoje já nascem com telefone. Assim, pro meu filho, eu tenho um filho de pré-adolescente. Cara, pra ele é tão mais óbvio uma moeda ser digital do que ser papel. Assim, não tem sentido. Os games, né? Fortnite ou Roblox? As moedas já são Minecraft. Ele adora Minecraft. As moedas já são digitais hoje em dia, né? A diferença é que elas são ou centralizadas ou não. Mas exatamente, mas quando você tem isso descentralizado, que ele pode levar de um game para o outro, comprar numa loja. Então, assim, para as novas gerações, eu acho que essa questão de acesso vai ser muito mais resolvido, porque é muito mais natural quem já nasceu no mundo digital ter esse tipo de coisa. Eu acho que a tecnologia também vai evoluir, assim, algumas coisas vão surgir para acesso, né? Tem uma questão grande de conhecimento, assim, de educacional, de como é que você separa o joio do trigo, assim, realmente, assim, são mais de 10 mil criptos, para uma pessoa que está começando, como é que ela olha, assim, como é que eu invisto, aonde que eu entro, qual é o projeto sério, né? Ainda tá... Eu comparo um pouco, assim, realmente no início da internet. No início da internet, a sensação das pessoas que internet era pra nerd, né? Era pro cara, não era pra todo mundo. Ninguém imagina. Exatamente. E era feito pra eles, né? Assim, era uma coisa, era ok ser ruim, assim. Eu trabalho com internet há bastante tempo e eu lembro, cara, que como programador tinha uma cultura de que não tem problema ser difícil pro usuário. O usuário que é burro, né? Então, né, eles falam, não, o usuário que não entendeu, assim, e hoje já mudou completamente, assim, qualquer pessoa que trabalha com engenharia tá preocupada em como é que o usuário entende. Então, acho que cripto vai passar por
por alguns ajustes aí para poder trazer mais gente. Acho que Perfeito. esse é um dos desafios. Que a gente passou bem aí pelos principais pontos, principalmente para quebrar na cabeça, né, de quem está assistindo, até do investidor ou do curioso, de entender que tem a questão aqui ativo financeiro, a discussão de valor, volatilidade, tudo isso que a gente pode acompanhar, mas tem por trás um racional, um motivo de ser, e essa é uma questão que é assim estrutural, uma inovação tecnológica que agrega para todo mundo, né? Eu acho que essa é a principal lição que a gente sai aqui da nossa Muito bom. conversa. Não sei se vocês querem passar uma mensagem final aqui pra gente encerrar. Eu acho que é o nosso muito painel. difícil a gente falar de um assunto tão grande, falar de tudo tão rápido. Acho que a gente fez Com um certeza. belíssimo trabalho aqui de É falar. isso. Agradecer super. Eu acho que a maneira que eu gosto de pensar investimento em cripto é investimento em uma tecnologia. Então, se você acredita que aquele projeto tem o potencial de gerar valor, o ativo atrelado a ele vai ter mais valor. Então, entender quais são os projetos que estão fazendo coisas relevantes, que têm potencial de realmente impactar o mundo, faz sentido quando você está pensando em investimento em cripto, né? Mas eu concordo com o que o Uris falou, assim, não volta para zero. É assim, imortal. É imortal, assim, que a gente quer uma coisa que só avança, eu não tenho dúvida. Perfeito, Beta. Muito obrigada. Uris? Não, só agradecer também a oportunidade. Para mim é sempre bacana falar desse assunto. Eu concordo, a gente pode falar aqui sobre horas, podia virar a noite falando. Mas agradecer e recomendar que o pessoal siga se educando, se aprofundando no tema. E antes de fazer qualquer investimento, busque entender um pouco mais sobre como funciona. É gostoso, né? Esse aprendizado é gostoso. É o melhor investimento, né? É uma delícia. Esse é o melhor investimento, com certeza, que a gente aprende e depois consegue utilizar em prática. Então, agradecer, muito obrigada, Bruna, muito obrigada a todos que acompanharam com a gente. E a programação por aqui continua. Convidamos vocês a passar mais tempo aqui com a gente para os próximos painéis e conversas, que os dias vão ser longos ainda hoje e amanhã. Obrigado. Tchau, tchau.